Uma garota russa linda e inteligente, tendo como apelido Alia, é transferida para uma nova escola. Ela é muito cobiçada pelos rapazes do colégio, porém, trata todos com muita frieza e dispensa até os garotos mais populares da escola, dando um fora em um menino convencido logo no primeiro dia de aula. Alia tem um amigo chamado Masashika. Ela briga com ele por ter ficado até tarde assistindo anime. Ela faz ele levantar a mão na sala com um soco na costela e faz ele errar a questão de propósito para passar vergonha. No final, ela responde corretamente. Ele briga com ela, e ela fala uma frase em russo, e ele fica envergonhado. Depois ela traduz, dizendo que o chamou de idiota, mas o que ela não sabe é que ele entende russo, e a tradução era fofo. Ele pensa como seria se falasse para ela que entende. Masashika consegue um anime de uma deusa, uma mulher linda. Alia toma o celular das mãos dele e vê a deusa, que tem o cabelo da mesma cor que o dela. Ele elogia a deusa e ela solta uma frase em russo, dizendo que também tinha um cabelo da mesma cor e que ele era um traidor. Masashika e seus amigos ficam falando sobre as meninas do conselho estudantil. Vou abreviar os nomes porque são difíceis. Essa já conhecemos: a Lisa-san, tesoureira do conselho estudantil, Marsha-senpai, secretária do conselho estudantil, e Suou Yui, porta-voz do conselho estudantil. As três são muito lindas. Um de seus amigos fica falando sobre ter chance com uma delas. Enquanto isso, as meninas procuram lugar para se sentar. Suou pede para Masashika deixar ela sentar com eles. Então, eles começam a conversar, e Alia pergunta se são amigos. Ela responde que são amigos desde criança. Alia fica incomodada com tanta proximidade. Masashika tem um sonho com uma menina loira quando eram mais novos. Ele acorda e fala que aprendeu russo só para falar com ela, mas nem sabia o seu nome. Ele chega cedo na sala de aula para arrumar as cadeiras, e Alia chega com as meias sujas de lama. Ela tira a meia de um jeito meio sensual, e ele fica vermelho. Ela pede para ele pegar sua meia reserva e a colocá-las, pois seria uma recompensa. Alia então solta uma frase em russo que seria uma recompensa para ela também. Masashika fica desconfiado porque ela sempre mostra afeto em russo, e Alia diz que o chamou de covarde. Ele fala que não é covarde e pega nas pernas dela com força para colocar a meia. Alia fica muito nervosa e ele, sem querer, encosta sua mão onde não deve. Ela o chuta e sai correndo. Ele vai atrás dela, pede desculpas e agradece pela ótima visão que teve. Ela pergunta que visão foi essa e se ele viu a sua calcinha. Ele agradece pela boa visão e ganha outro chute. Ela corre, e ele corre atrás dela para pedir desculpas. Então ele oferece uma bebida em troca de paz, e ela aceita. Alia pergunta em russo se ele não quer um gole, e ele fica perplexo porque seria um beijo indireto. Masashika finge não entender nada. Suou chama Masashika para ajudar a arrumar o depósito, mas Alia está lá e fica com ciúmes ao ver os dois conversando e se dando muito bem. Ela acaba falando uma frase em russo, expressando que também queria atenção. Eles são convidados para jantar, e Suou tenta convencer Masashika a fazer parte do conselho estudantil, mas ele recusa. Masashika leva Alia para casa e vai embora. Quando chega em casa, vê Suou lendo um quadrinho. Aqui descobrimos que eles são, na verdade, irmãos de sangue. Sua irmã o acorda bem cedo para irem a um encontro, assistir a um filme e fazer compras. Eles percebem que Alia está observando, e Suou comenta que ela está os observando há muito tempo. Ela então convida Alia para irem comer em um restaurante onde servem ramen muito picante. Lá Suou provoca e causa ciúmes em Alia, dizendo que passou a manhã na cama de Masashika para vestir algo diferente. Depois ela se força a comer o ramen, que está muito apimentado, para mostrar que é forte. Em seguida, Masashika compra sorvete para Suou, e ela o convida para comprar roupas. No vestiário, ela se troca e pensa que ele não iria elogiar sua roupa, mas ele a elogia, chamando-a de bonita e tudo mais. Ela troca de roupas várias vezes, e ele elogia todos os looks, deixando-a muito contente. Então, ela decide vestir algo mais ousado e sai, mas encontra a irmã de Masashika e fica muito envergonhada. Alia chega em casa, e sua irmã começa a falar sobre Masashika, dizendo que Alia gosta dele. Depois, Alia conta a história de como eles se conheceram. Depois disso, sua irmã pede para Masashika ajudá-la a fazer compras. Ele tem uma lembrança de sua família e fica triste. A irmã de Alia se aproxima e tenta consolá-lo. Por outro lado, Alia fica triste porque não consegue controlar os dois times rivais dos quais ficou encarregada. Então Masashika, como encarregado de assuntos gerais do conselho estudantil, chega e ajuda a resolver o problema. Depois ele aceita fazer parte do conselho estudantil e também ajudar Alia a se tornar presidente do conselho.
prometendo que sempre estará ao lado dela. Em seguida, ela fala uma frase em russo, e ele se lembra da menina de cabelos loiros. Alia aperta sua mão com força, perguntando se ele está pensando em outra menina. Ele confirma, e depois ela pergunta se ele está pensando na Suou. Ele diz que não, e ela aperta sua mão com força outra vez, dando-lhe um tapa tão forte que ele vai parar no chão. Eles vão para casa, e ela dá um beijo na bochecha dele para aliviar a dor do tapa. Mas a Chica entra no quarto e vê sua irmã que acabou de sair do banho. Ela, tarada, fica querendo que ele a veja nua. Depois, pede para ele cair nela e pegar nos seus peitos. Essa menina é doida. Ele fala que vai ajudar Alia a conseguir a presidência e que eles serão rivais. Ele acorda e acha estranho que sua irmã não tenha vindo acordá-lo com a barulheira de sempre. Até que ela aparece debaixo da cama e começa a fazer graça, e os dois ficam brincando ponto no ginásio de vôlei, mas a Chica leva uma bolada na cabeça, e Alia vai verificar se ele está bem. Ele fica comparando os seios dela, que parecem ser maiores do que os da irmã. Ela observa Alia tomando água e tenta esfriar a cabeça. A irmã dela chega e seca o seu cabelo com uma toalha, e ele também fica olhando os seios dela. Enquanto Masashika ajuda a irmã de Alia nos assuntos do conselho, Suou convida Alia para resolver alguns assuntos. Alia pergunta se Suou já sabe que eles estão concorrendo à presidência. Ela confirma que sim, que o próprio Masashika contou e falou também que a amava. Ela continua brincando com Alia, essa safada. Ela também faz Alia admitir que gosta dele, e meio que elas ficam competindo. Masashika convida Alia para comer algo e conversar sobre a presidência. Alia pergunta se ele está namorando Suou. Ele diz que não, mas não diz logo que eles são apenas irmãos. Parece que ele está gostando também da brincadeira, viu? Ela toma um tipo de sorvete e oferece um pouco do seu para ele, e meio que ele dá um beijo indireto por usar a mesma colher dela. Ele dá um grito e todo mundo olha. Ele pede um prato apimentado e oferece a ela. Ela não gosta de comida apimentada, mas finge gostar e aceita uma colherada. Depois aparece uma diabinha de sua irmã falando para ele deixar ela comer, e aparece um anjo, irmã de Alia, falando para ele não fazer isso com ela. Mas ele coloca um pouco na tigela e oferece. Ela vai lá e come, tadinha, estava muito ardido. Eles vão embora e Alia pergunta com quem Suou vai se juntar. No outro dia, Suou apresenta sua companheira de chapa, chamada Ayano.